e os cursos universitários têm explorado cada vez mais, né, essa forma, essa possibilidade de usar recursos remotos também. Mas ainda havia essa premissa de que a aula presencial ela dá conta de atender uma série de necessidades do aluno, e aí traz uma questão importante em relação ao presencial. O que o presencial, muitas vezes, por uma questão de tempo, recursos, é importante a gente sempre trazer isso, e vocês que estão assistindo também, fiquem à vontade para trazer contribuições também, para enriquecer a conversa, mas o que esse presencial fez, o que o presencial tem feito que meio que prestigia essa atenção, né? Se a gente entender que a atenção da pessoa é o maior ativo do mundo, como é que esse presencial se posiciona de um jeito que transforma? É muito interessante a gente observar que os Discoveries têm feito documentários incríveis a respeito de história, geografia, literatura, tem verdadeiras obras de arte que a gente tem disponível nos canais, no YouTube. E quando a gente pensa no presencial, na sala de aula, no ensino tradicional, como que aquilo que é conceitual, aquilo que o aluno pode absorver para um outro meio, pode ocorrer como preparação para essa aula presencial, porque uma das competências que a gente tem visto e das grandes tendências é que os alunos consigam dar conta de problemas complexos. Então, a sala de aula, o momento presencial, será que poderia ser um ambiente em que as pessoas poderiam exercitar esse pensamento sistêmico, de resolver problemas, resolver situações que são atuais, porque a gente vê que os problemas estão cada vez mais complexos e imprevisíveis. Porém, o mindset, o mapa mental, o modelo mental pode ser diferente, pode ser outro, né? Sim. E você tocou num assunto bem bacana, Manu, que você falou assim, o maior ativo do mundo é a atenção, ter a atenção das pessoas. Como que você vê a atenção dentro do ambiente tecnológico, né, ambiente digital, e uma atenção no ambiente real, onde as pessoas estão ali juntas no mesmo espaço? Como que você vê essa questão? Primeiro é aquela destruição momentânea da ideia de controle, né? Porque quando você coloca o aluno na sala e você pede para que ele se sente e ele te ouça, né, essa arquitetura de aprendizagem voltada para o facilitador, ela parte de uma certeza um pouco... de uma certeza esquisita, porque você acredita que a pessoa está prestando atenção em você, né? Sim. E aí, quando você imagina, por exemplo, um conteúdo online que seja muito interessante e que ele prenda atenção, ou uma aula presencial que seja muito interessante, que prenda a atenção do aluno, aquela velha cobrança de pessoal, silêncio, vamos ouvir aqui, o que está acontecendo? A atenção por si só, ela acontece, né? Ela meio que funciona de um jeito mais fluido. E tem também questões voltadas para a aprendizagem no coletivo, a aprendizagem coletiva, como as pessoas podem interagir para aprender, como que a gente está fazendo agora, né? E a gente está fazendo todo mundo. De repente, essa estrutura montada lá na frente, a gente trocou, de repente, a sala de aula, que tinha o protagonismo do professor, e agora a gente tem que voltar a olhar para o aluno. Porque o aluno, você está fazendo uma aula online na casa dele, ele pode minimizar a tela, e fica no YouTube lá, muito elegantemente. Uhum. E, de repente, o professor agora está se vendo numa situação de ter que gerar um conteúdo interessante. Porque você tem o plano de aula, você tem o que é previsto para sua aula. Mas como você torna essa aula interessante, né? Ó, tem alguém falando aqui. E vamos pegar, assim, a questão... Peraí, vamos ver a pergunta aqui que fizeram. Lu e Manu, quais recursos podemos usar para chamar a atenção do aluno nas aulas online? Boa pergunta, Adriana. E aí, Manu, quais são os recursos? Acho que é legal você explicar um pouco aquele negócio do sincronismo, né? Eu vou expor um pouquinho, eu vou trazer até uma analogia com o mundo das artes, né? Por exemplo, a gente tem aí teatro, cinema, e a transformação do mundo atual, que está caminhando para o digital, você vê peças online, você vê peças de teatro, filmes, o streaming, ele está em alta, né? A transmissão online está em alta. E quando você pergunta para mim o que faz para chamar atenção, tem alguns pontos que conectam com essa sua dúvida. Em primeiro lugar, parte da própria estrutura familiar ter esse hábito, né, de se conduzir, de se espelhar em alguns conteúdos online e a criança ou jovem observar aquela mecânica de interação. Porque
Para alguns jovens já é cultura, dependendo de onde ele estuda, já é cultura da escola aplicar conteúdos online. Então, tem o ponto, né, de apoio da família, tem o ponto de apoio da própria escola. Essa escola já é conectada, ela já tem os objetos educacionais conectados online, ela já tem essa prática. Mas vamos pegar um cenário, o pior que existe, né, Adriano? Vamos pegar o pior cenário, que seria, por exemplo, nem a família tem esse hábito, tem um hábito mais de navegar nas redes sociais e não em cursos, né, online, e também a escola não tem essa cultura, não tem essa mecânica do estudo online. O que pode se fazer se o pai ou a mãe juntos querem incutir esse hábito junto com a escola, é primeiro criar objetos interessantes. Então, por exemplo, para aprender história, eu não preciso ficar só lendo livros hoje, vendo só a parte escrita, física. Eu posso me apoiar em filmes, eu posso me apoiar em podcasts, que são arquivos de som, eu posso ver só imagens, eu posso visitar hoje museus online. Então, numa conversa com o jovem, com a criança, você acaba observando o que interessa mais para ele, né? Por meio desse ponto que interessa mais para ele, você acaba levando ele para esse universo do estudar online. Deixa eu dar um outro exemplo bem legal. A Manu até já assistiu esse filme comigo, que ele é bem interessante, eu recomendo para vocês que se interessam pelo tema educação, que é um filme que se chama Escritores da Liberdade. No filme, ela é uma professora de inglês, né? Como se fosse a nossa língua portuguesa aqui no Brasil. Então, ela ensina a língua inglesa, só que aqueles jovens, eles não têm o mínimo contato com a literatura, não têm o mínimo contato com ambientes de museus, com a história, não tem esse contato. E aí, o que acontece? No ambiente, já vou comentar sobre isso que você pôs. No ambiente dessa professora, né, nesse filme Escritores da Liberdade, o que ela faz? Ela leva os alunos a criarem uma curiosidade, porque naquela sala são jovens delinquentes, então ela faz uma conexão do Holocausto com aqueles jovens que vivem em gangues, e ela estimula a curiosidade. Por exemplo, ela pergunta assim no filme, vocês sabem qual que é a maior gangue do mundo? Vocês sabem qual é? Aí os alunos falam, não, quem que é a maior gangue do mundo? Ela fala, foram os nazistas que colocaram os judeus lá nos campos de concentração. Então, ela começa a estimular a curiosidade deles e eles acabam lendo o livro da Anne Frank no filme. E isso foi... O que ela fez exatamente? Ela conectou uma curiosidade daquele grupo de jovens, ao que ela estava propondo ensinar, que era a língua inglesa. Então, aproveitando aí o que o Adriano falou, só não podemos terceirizar a educação aos pais, não é? Muitas escolas estão cometendo esse erro. Então, esse assunto é polêmico, né, Manu? Mas você falou sobre a Anne Frank, aí fiquei pensando assim, né? O livro da Anne Frank está disponível para as pessoas poderem ler de forma online ou ler o livro físico, enfim. Só que hoje é possível você ver uma sinopse. Em 12 minutos, você consegue ter um resumo do livro da Anne Frank. Sim. O que às vezes a gente sente que a aprendizagem fica? Na leitura do livro. Mas, assim, se hoje o aluno ele consegue consumir o resumo do livro em 10 minutos, acredito que a aula ela pode focar em trabalhar problemas decorrentes da leitura e não partir do pressuposto de que tem que ser feita a leitura. Você falou sobre... teve alguém que perguntou sobre essa questão de como criar mecanismos. Para aquelas famílias ou aquelas pessoas que não estão inteiradas ou estão convivendo com esse ambiente do curso online, do online, do EAD e tudo mais, mas mesmo assim elas trazem práticas. É a grande loucura. Quando a gente pensa na aprendizagem formal, a gente pensa, agora eu vou aprender. Parece que você se programa para aprender, só que a gente está aprendendo o tempo todo, e às vezes a aprendizagem já está acontecendo de uma forma muito orgânica. Então, o que mais acontece? A gente escuta um termo novo, uma palavra que eu nunca ouvi falar. Eu entro no Google e vejo o significado. Essa palavra pode puxar para um livro, pode puxar para um artigo, pode puxar para um podcast, pode puxar para um vídeo no YouTube. Então, eu vou sapeando, né? Eu vou aprendendo por essas fontes mais alternativas. Aí, se eu me interessa, eu vou lá e compro um curso. Sim. Então, de repente, o tema Holocausto, né, no caso do seu exemplo,
ele pode ser explorado através do contexto histórico, através do contexto artístico, através da geografia, de plugar as disciplinas. Sim. Mas aí, por exemplo, teve um professor que você me contou que montou uma estrutura, uma rede social, em que eles tinham que pegar os autores e criar um perfil no Facebook para esse autor. Você está instrumentalizando de um jeito, usando os artefatos para fazer a aula. E está partindo de uma vivência. A gente acabou de ler uma matéria que diz que os professores estão utilizando o WhatsApp, redes sociais, para poder fazer preparação de aula. Sim. Ou seja, isso é muito interessante, porque você cria uma aprendizagem no coletivo ali num grupo de WhatsApp e você consegue transmitir informação de uma forma muito mais ágil. E não precisa daquela arquitetura ou aquela estrutura toda da aprendizagem AD. Já as universidades, o que fazem? Pegam aquelas disciplinas que são mais, né, digamos que prevê não haver prática, muito embora eu seja um pouco refratário em relação a isso, porque eu ainda vejo que a universidade ela traz ainda um conteúdo muito conceitual, pouco prático, coloca aquelas disciplinas, filosofia, sociologia, não sei o quê, no online. Só que é quiz, pergunta e resposta, pergunta e resposta. E tem muita coisa para explorar. Você pode pedir para um aluno, por exemplo, ao invés de você pedir para que ele leia a respeito de um tema da história, sei lá, a Terceira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e você não precisa pedir para que ele leia a respeito da Segunda Guerra Mundial. Ele pode montar um canal no YouTube, ele pode montar um vídeo, montar um podcast para falar da Segunda Guerra, sabe? Mas eu acho legal, Manu, a gente também trazer essa questão que o Adriano pôs aí, trazer, né, com um pouco mais de ênfase, a questão do terceirizar a educação aos pais. Eu até queria entender com ele o que ele compreende dessa terceirização, porque a escola, ela tem um papel na sociedade, né? Se você observar dos pontos de vista jurídico, dos pontos de vista até filosófico, religioso, a família tem um papel importante, né? Na condução da educação dos filhos. Inclusive, hoje você ouve muito falar em homeschooling, né? O homeschooling é quando a família se propõe a ensinar a criança dentro do ambiente familiar, certo? Então, na verdade, não vejo como, respondendo, acho que eu vou tentar responder um pouco a sua pergunta, Adriana, mas assim, não é terceirizando a responsabilidade, mas é algo feito, oi, Vanessa, é algo feito em conjunto, né? A família com a escola. Por quê? Porque a família, ela é um ser global, ela faz conexão com tudo que está no entorno dela, com a escola, com a família, com as comunidades, com os amigos, e a família é o centro dessa conexão da pessoa, né? E seja qual for a constituição da família, né? Seja qual for a constituição. Então, qual que é o meu ponto de vista? Que a família tem que estar conectada com todas as pontas, ela tem que observar e fazer parte daquele processo, não tem como deixar só a escola como responsável pela educação, né? Essa, pelo menos, a minha visão. É a sua visão, Manu? A participação da família junto à aprendizagem, como que ela se estrutura, é muito interessante quando há essa sinergia entre essas duas estruturas, mas existe uma grande realidade, né, de muitos brasileiros, de muitas crianças que não têm esse apoio em casa, mas e uma coisa que a gente sempre fala, né, às vezes a nossa aula é a melhor parte do dia de alguém, né, às vezes a família não tão estruturada, ou a família não tão abastada, ou tão esclarecida, conectada, ela vai se distanciar dessas responsabilidades inerentes ao fato, né, de ser aquelas pessoas que primeiro provê a criança das primeiras instruções, a visão de mundo. É difícil você imaginar um aluno que não venha para a sala com essa lente, né, da família e tudo mais. Mas é possível usar o momento instrucional, o local da escola, essa coisa, a estrutura da escola como um lugar que acolha. Sim. Terceirizar não é o caminho de você virar e falar assim, então os pais agora se responsabilizarão pela instrução dos filhos, mas de haver um diálogo entre essas duas estruturas, né? Mas a escola tem um papel.
tem um papel de socializar, tem um papel de trazer questões que em casa podem não ser refletidas com a profundidade. Tem uma coisa que teve um filósofo que falou que, por mais que alguém diga que saiba a respeito de história, alguém que estudou, fez um curso de história, se dedicou a fazer uma graduação em história, vai saber 0,1% a mais do que aquele que não teve, né? Então, esses professores, eles têm uma bagagem incrível, isso é indiscutível. Agora, a forma como essa aprendizagem ela se dá é o grande desafio. E aí tem uma questão que o Wagner trouxe ali, sobre a questão de quando a aula é um evento único. De repente, Wagner, a gente está pensando na intervenção instrucional como sendo única, mas pensando no lifelong learning, como que a gente pode deixar pistas para que esse aluno possa percorrer? Numa aula única, por exemplo, que eu vou trazer uma metodologia, uma ferramenta metodológica que vai impactar o presencial, eu posso criar, de repente, preparação dessa aprendizagem, eu posso, de repente, disponibilizar alguma coisa para ele poder ler, para ele poder consumir, e depois também, como é que ele aplica isso lá na frente, né? Porque existe, às vezes, uma dificuldade em conectar o que a gente aprende com o que a gente realmente precisa para a vida. Né? E no fim das contas, entra muito em contato com um livro que a gente sempre leu, né? A gente lê como um norte, que é As 12 Forças Inevitáveis, que vai falar sobre os eventos, né? E a remixagem dos conteúdos. Se, de repente, a nossa aula ou a explicitação do conhecimento está acontecendo através de uma plataforma e ela se esgota ali, por exemplo, o que o online é capaz de fazer, né? Até onde ele pode ir? Ele tem limitações, assim como o presencial vai enfrentar limitações também. Mas é a gente se provocar. O que eu estou fazendo na frente dessa turma, o que eu estou fazendo na frente desse aluno que a máquina não poderia fazer? Porque daí sobra tempo a gente fazer aquilo que é essencial, humano. Sim. Dessa conexão, de você resolver problemas, de você instigar, provocar. Sim. É possível provocar pelo meio remoto, é possível, mas ainda é necessário haver essa conversa. Só que essa interação pode ser diferente, pode ser através de um fórum, através de uma moderação, de uma conversa, né? Agora, tangibilizando um pouco mais tudo isso que a Manu falou, e aí eu não sei se respondeu a pergunta do Wagner, né? Nós tangibilizamos hoje o objeto educação, né, o objeto de estudo, por meio de várias ferramentas. Hoje, que a gente chama, dentro da educação, a gente chama de ODAs, que são objetos educacionais, né, objetos digitais de aprendizagem, e tem também os canais que a gente chama, hoje está começando a expandir, que é o multiletramento. O que é o multiletramento? São as N formas que você pode adaptar e conectar para promover o aprendizado. Então, por exemplo, será que para ensinar, vamos pegar o exemplo da história, né? Ensinar história, que é uma matéria que os alunos acabam não se conectando muito com ela. Mas será que para ensinar história eu preciso só recorrer a livros? Será que eu não posso recorrer a outras ferramentas? Né? Então, eu vou falar um pouquinho mais da estrutura do online. O que é online, na verdade? Você fala, eu vou ter que vou ter que estudar online, fazer uma prova online. O que é esse online? Valeu, Wagner. Esse online hoje, ele se usa de uma ferramenta tecnológica. Ele se usa de vídeo, Extreme, que nem agora a gente está usando um canal dentro do YouTube, que qualquer pessoa pode se utilizar dele, né? Desde que você não tenha causado restrições, porque o YouTube é um pouco chatinho. Se você tocar uma música que tem copyright, por exemplo, tem direitos autorais, ele vai bloquear a cena. Mas se você tiver tudo regularzinho e fizer uma transmissão ao vivo aqui, é uma forma de você se conectar com seus alunos. Se você mostrar fotos online, digitais, se você navegar por um ambiente dentro de um ambiente online, também é uma forma de você conectar os alunos. Então, observe bem, quando eu falo assim, eu vou ter que aprender online, pode ser de várias formas, mas eu vou falar duas principais para você depois explorar com calma. A primeira é o que a gente chama de síncrona. O que é uma forma síncrona de você fazer uma interação online? A síncrona é quando, ao mesmo tempo que o mediador está ao vivo, você também está ao vivo. Então, ele está lá, que nem a gente está aqui agora. Isso aqui é uma transmissão síncrona. Você está me vendo ao mesmo tempo que eu estou aqui falando. Às vezes, tem algum delay, né?
um pequeno delay de tempo, mas é pela transmissão, qualidade da internet, essas coisas. E tem o que a gente chama de assíncrona, que é uma transmissão offline. Então, eu posso gravar um vídeo aqui com a Manu depois, sobre algum tema, e depois nós publicamos na rede. Então, o online, não necessariamente ele é tudo offline, não. Ele pode ser conectado ao vivo e pode ser conectado offline. E acho que quando a preocupação dos pais ou das pessoas que estudam online, dos professores de faculdade, seja de qualquer canal, quando ele se preocupa, será que eu estou conseguindo chegar no meu aluno? Né? Porque tem essa... Como que eu vou conseguir a atenção dele, que é o que a Manu falou. Hoje a atenção é o maior ativo que nós temos. Eu estou chamando a atenção das pessoas. Por exemplo, a gente está fazendo esse webinar pela primeira vez, a gente está aprendendo alguns recursos aqui. E será que a gente está conseguindo chamar a atenção que a gente queria? Não sei. Pode ser que no primeiro webinar não tenha um público tão grande, pode ser que no segundo eu coloco outras ferramentas para poder chamar a atenção. Para vocês terem uma ideia, e acho que até vale a pena, quem tiver curiosidade, eu publiquei um curso online sobre gestão de pessoas, gratuito. Então, você entra lá na minha plataforma de cursos, e ele é um curso 100% gratuito e 100% online. Por meio do Simpla, foram mais de 800 inscrições. Dessas 800, metade, mais da metade um pouco, foi para a plataforma do curso. E pelo menos 30%, 40% dessas que foram para a plataforma concluíram o curso. Então, dá para a gente ter uma ideia de comportamento do que chama atenção. Primeiro, eu percebi que o tema chamou bastante a atenção das pessoas. Por quê? Porque eu fiquei observando o que eles conversam nas redes sociais, o que eles conversam nos bate-papos. Eu gosto muito de olhar os comentários do que as pessoas comentam nos posts, para saber qual o gosto dessas pessoas, o que elas estão buscando, o que elas estão sentindo a respeito do momento. E aí eu transportei essa curiosidade para os cursos. Teoricamente, foi um sucesso. Ah, Lu, mas é gratuito. Mas mesmo assim, eu já publiquei cursos gratuitos que não teve audiência nenhuma. Então, a gente precisa prestar muita atenção o que as pessoas estão buscando, o que elas estão querendo para elas. Por exemplo, hoje a gente vê, por conta da pandemia, as pessoas buscando se conhecer melhor, se sentir mais confortável, se sentir mais tranquilas, se sentirem compreendidas, porque é uma situação complicada para todo mundo, né? Então, assim, quando a gente percebe o movimento, é um movimento empático, né, Manu? Sim. A gente tem que fazer o movimento da empatia hoje, se colocar no lugar das outras pessoas. O que as outras pessoas estão pensando? O que elas estão sentindo? Principalmente, o que elas estão sentindo? Né? Quando você, mediador, consegue se colocar no lugar das pessoas, né? Quando você se coloca no lugar das pessoas, você consegue trazer isso também para o digital. Faz sentido, Manu? Faz. E a empatia, ela está intimamente relacionada a qualquer intervenção institucional. De sentir como é que está vendo a correspondência com a turma. Como que esse aluno está interagindo com o assunto. E também a gente gosta muito de dizer, né, que o protagonismo do aluno nesse processo. Se antes a gente ponderava por fazer uma organização de aula, trazer um plano de aula que conseguisse dar conta de tudo, hoje a gente precisa analisar o que de fato faz sentido para aquele aluno aprender. A gente sabe que existe uma grade obrigatória, a gente sabe que a gente tem que seguir diretrizes, mas o como a gente aplica é a grande charada. E você falou um pouco sobre atenção e como que essas pessoas estão se sentindo e tudo mais. Se a gente dá uma olhada no ranking das séries que estão estouradas no mundo, e se a gente usa indexadores para saber como é que a audiência das pessoas está fluindo com esse conteúdo, a gente se surpreende muito com um tipo de entretenimento que está muito voltado para as pessoas serem vistas como elas são. Teve um documentário do Fenômeno lá, né, da La Casa de Papel, que eu adoro, que eles dizem que o grande sucesso da série estava intimamente ligado ao fato dos assaltantes serem muito humanos. Então, essa identificação que o aluno faz com o professor, como que ele se identifica com esse mediador, facilitador da aprendizagem, é muito grande, na medida em que ele consegue se conectar de um jeito único com eles. Dá para fazer isso num ambiente não tradicional,
E no tradicional, levar para a sala discussões, debates, o que pode ser feito, né? Sim. Você falou sobre uma questão interessante esses dias, sobre a gente recebe, às vezes, um plano de aula que nos nivela, muitas vezes por baixo, né? Não reconhecendo a diferença de regiões, que, de repente, um professor aqui de São Paulo tem uma realidade diferente de um professor num outro lugar do Brasil, mais remoto, e não menos conectado. Essa é uma falácia, dizer, é precipitado dizer que alguém que mora num lugar mais remoto não vai ter os mesmos acessos, né? Mas eu estou dizendo, por exemplo, em relação à arte, trazer as pessoas para dentro dos museus, isso e aquilo. São Paulo oferece uma série de possibilidades, mas aquele mediador da aprendizagem inspirado, ele vai se servir de recursos que ele tem disponível à mão para fazer uma aula diferente. E a questão do celular. Sim. E aí eu preciso dizer, né, que como uma grande parte das pessoas que eu conheço, a gente já chegou a dizer para os nossos alunos, desliga o celular e presta atenção. E hoje, a gente já mudou um pouco esse discurso, esse alinhamento, é dizer o seguinte, utilizem o celular nos momentos em que nós acordarmos. Uma outra questão também que aparece, né, porque agora eu estou falando como aluna, não estou falando como mediadora, facilitadora, o que quer que seja. Era engraçado que os acordos eram feitos na escola no primeiro dia. Então, quando eu estava na escola, no fundamental, no médio, o professor ele vinha fazer os acordos que iam vigorar para o ano todo. Depois eu fui para o momento universitário, e aí o professor apresentava a disciplina, né, o tema e as regras, né, as boas práticas. E a gente precisa trabalhar nesse mundo transformado com a questão do VUCA, né, do volátil, do incerto, do complexo, do ambíguo. E as coisas, elas são passíveis de mudar. Então, esses acordos também podem ser transformados, podem ser flexibilizados. Então, se no momento da aula o celular não é a melhor ferramenta para ser usada, a gente vai encontrar um momento em que a gente possa integrar o celular a esse momento de aprendizagem. Porque daí, a aula se tornando interessante, ela meio que prende a atenção do aluno por si mesma. Sem haver esse controle, né? E aí, aqui, mano, o Adriano também fez uma pergunta, podemos usar algum recurso para avaliar a empatia? Sim, e aí? Sim, tem se eu cometer alguma impropriedade, vocês nos ajudem aí, mas a gente já tem trabalhado empatia como sendo um dos skills importantes para a aprendizagem, porque a gente está trabalhando com STEAM, né? Aí teve alguém que viu, o STEAM, Pati, você trabalhar ciência, tecnologia, engenharia, matemática, arte e empatia. Não é a resolução do problema também, é o olhar sistêmico e ver o outro. Como que a gente consegue conectar aquilo que nos é mais pragmático com o pensamento com o outro? É possível colocar assim, e aí a gente sempre utiliza, né, faz uma intervenção, vamos supor, a gente vai aplicar uma aula, a gente aplica aquele exercício e a gente observa como os alunos se correspondem, a gente pede para que eles formem grupos, montem squads, e aí a gente observa o comportamento desses alunos no meio. E aí a gente consegue trazer para discussão depois, que a gente chama de ciclo de aprendizagem vivencial. A gente traz para discussão, a gente vira e fala assim, tá, você focou na resolução do problema, mas em nenhum momento você se perguntou como o outro se sentiria em relação a essa solução. Aí ele meio que se desconstrói. Mas não pode dizer, o que já cansei de ver, e já cansei de fazer, eu vou fazer um treinamento para que as pessoas se emocionem. Aí eu coloco lá no PPT ou na lousa, para emocionar. Essa de você colocar para emocionar no enunciado e você tipo meio... assim, eu vou te emocionar agora, né? Isso. Emocionado. Agora você vai ficar emocionado. E o aluno não se emociona porcaria nenhuma. Porque a gente precisa realmente emocionar o aluno. Eu posso fazer um parênteses? Pode. Porque, assim, eu sempre apliquei treinamentos presenciais, a maior parte deles, e agora, óbvio, né, a gente tem que investir bastante no online. E quando o mediador, o facilitador, ele chega diante da classe dele, é impressionante como, na maioria das vezes, a gente percebe essa não conexão, né, do mediador com o seu público. Em primeiro lugar, por exemplo, é uma coisa muito simples, a empatia, pegando um pouquinho o gancho do Adriano, e até, oi, Marcos, tudo bem? Obrigado, valeu. O Marcos do Sebrae está aqui com a gente também. E aí, o que acontece? Quando você pega a questão empática, você fala assim, puxa, eu estou dando aula às 7 horas da manhã para esse grupo. Primeira pergunta que se faz,
Como que essas pessoas estão se sentindo às 7 da manhã aqui na sala de aula? Pode ser uma sala de aula para ser presencial, pode ser online também, não importa. A pessoa está ali presente, né? E aí a pessoa pega e se pergunta, como que essas pessoas estão se sentindo? Uma maneira, Adriano, de medir, né, de avaliar a empatia, tanto de quem é mediador, principalmente de quem é o mediador, né, quem é o facilitador, é o quanto ele se coloca no lugar do outro e verbaliza isso. Então, por exemplo, eu entendo que vocês estão aqui, nossa, sejam bem-vindos, eu entendo que vocês vieram aqui, tiveram que acordar super cedo para estar aqui, muito obrigado por terem vindo, né? Então, esse é o movimento empático dentro da sala também, né? Quando você verbaliza, quando você demonstra de maneira tangível o quanto você percebe o outro que está ali com você, fazendo uma audiência. Então, por exemplo, todo mundo que está aqui com a gente nesse momento de conexão sobre esse assunto, por mais que o assunto seja online, ele não pode ser frio, não pode ser se despir da empatia. A empatia faz parte do processo de aprendizagem, né? Ah, mas eu vou ficar falando o que eu acho, o que eu penso, o que as pessoas estão sentindo? Exatamente. É o que você sente que você está sentindo, né? Você pode estar se sentindo inseguro com o tema, você pode estar se sentindo pressionado, e isso tem que ser verbalizado. E o que a Manu também falou que é bem importante são os acordos. Depende, tudo que foi ensinado, tudo que você for colocar de novo para a pessoa, faça acordos, né? Posso contar uma historinha rapidinho? Essa história foi contada para mim na telefônica, é muito legal e acho que vai ficar como lição de casa para a gente pensar. Teve um aluno, né, um menino, né, que sempre falava assim, ficava com medo quando ele estava com o boletim da escola, de levar o boletim para a mãe. Porque tinha nota vermelha e tinha nota azul, né? Aí, quando o Joãozinho chegava na casa dele e sabia que tinha uma ou duas notas vermelhas, ele já corria para o quarto se esconder. Aí, o que acontecia? A mãe gritava, né? Joãozinho, vem cá! Aí, Joãozinho vinha com o boletim debaixo do braço, já se protegendo, porque sabia que lá vinha bronca. Aí, o que aconteceu? A mãe falou assim, poxa, eu faço isso toda vez que vem o boletim. E o menino sempre vem com nota vermelha. Eu acho que eu vou mudar a estratégia. Eu vou começar a flagrar o certo. O que é flagrar o certo? Das 10 notas, 3 vinham vermelha. Mas tinham notas boas também. Por que eu estou olhando só o que veio que eu não concordo, eu não gosto daquela nota? Então, da próxima vez que o Joãozinho chegou com o boletim, a mãe resolveu fazer diferente. Ela gritou, Joãozinho, vem cá. Tá bom, mãe, eu sei que eu tirei vermelha. Eu falei, não, filho, me responde uma pergunta. O que é, mãe? Como você fez para tirar esse 9 em geografia? Aí o Joãozinho estranhou, fez uma cara assim, né? Gente, mas vem cá, não pode mais nem tirar 9? Eu também vou levar bronca por causa disso? Não, filho. Essa nota é ótima, mas como você fez para tirar esse 9? Aí o Joãozinho começou a explicar o que ele fez. Olha, eu prestei atenção na aula, eu estudei, a professora deu aula de uma maneira interessante, eu fiquei curioso, fui pesquisar mais coisas. E a mãe foi prestando atenção em toda a história dele. Falou, parabéns. Agora, vamos usar essas mesmas coisas na outra matéria? Vamos tentar fazer? Mas a pessoa começou pelo flagrar o certo, né, Manu? Sim. É importante flagrar o certo, independente se é uma aula presencial ou uma aula online, flagra o certo. Então, por exemplo, a gente tem o nosso amigo aqui, Peterson, tudo bom, meu querido? O que fazer diante das situações? Quais são os possíveis caminhos? Ah, se tem uma pessoa que não tem, um participante que não tem empatia em sala virtual. Tipo eu. Ali tem uma pergunta do Adriano, que ele fala assim, podemos usar algum recurso para avaliar essa empatia? A gente sempre utiliza a observância, né? Então, se a gente ministra um treinamento ou uma aula que tem aspectos que vão trabalhar a empatia, depois
a gente faz as verificações, porque é a partir das ações, após a experiência, que a gente consegue avaliar minimamente como que ele atua, como que ele toma decisões a partir daquilo que ele aprendeu. Uhum. Entendeu? Tem sempre aquele aluno, né? O bonzinho, né? Ai, como eu sou empático, eu amo o próximo, não sei o quê. Aí você faz uma atividade que coloca ele num grupo, e aí você observa. Uhum. Ele faz tudo o que ele quer, ele impõe aquilo que ele quer, ele toma decisões sozinho, ele faz o que ele quer. E ali a gente começa a calibrar, analisando o comportamento do aluno após a experiência e calibrando aos poucos. Mas é uma tentativa, é sempre um trabalho que ocorre num espaço de tempo. E aí, pegando o gancho no que o Adriano perguntou, e o Peterson está perguntando, ó, temos participantes que não têm empatia em sala virtual, então, quais são os possíveis caminhos? Você está lá com o participante, né? Não tem muito milagre que fazer. Em primeiro lugar, assim, quanto mais recurso você tiver, porque a pessoa, ela tem os 5 sentidos, né, Manu? É a visão, a audição, o tato. Quanto mais você explorar desses sentidos, mesmo que for para a pessoa imaginar. Então, por exemplo, imagina que você está num campo de flores, sinta o cheiro dessas flores, né? Imagina que você está num lugar colorido, imagina que você está passeando no museu, observe, tenta imaginar. Então, assim, quanto mais você explora a imaginação das pessoas, quanto mais você explora os sentidos das pessoas, mais conectada ela fica com você. Pode ser no ambiente virtual ou no ambiente real, tá? No presencial. Qualquer um desses ambientes. O que você acha, Manu? Se a pessoa está virtual, ela está, né, distante desse aluno, não tem como usar os recursos presenciais, porque é o grande problema também. Na aprendizagem que você se dá ali, você está com a turma, você pode lançar mão de um recurso tangível, de um negócio de outro. Mas a gente precisa compreender, de repente, que tem todo um entorno do aluno, que mesmo que ele esteja na casa dele, a gente pode explorar os sentidos meio que sugerindo que ele faça. Uhum. Teve um cara que ele fez uma experiência com giz de cera, que eu chamo Máximo, que ele queria dar uma palestra e falar sobre criatividade. Aí ele pegou uma caixa de giz de cera, isso foi batida essa história, mas ele pegou uma caixa de giz de cera, entregou um giz de cera para cada um dos presentes na palestra e pediu para que as pessoas sentissem aquele cheiro. E se aquele cheiro remetia a alguma questão da infância. Isso é muito importante. Só tem uma ressalva que a gente sempre levanta, que é em relação a alguns tipos de intervenção, treinamentos ou aulas de impacto. Às vezes a gente vê muita irresponsabilidade em trazer, por exemplo, gatilhos ou levantar questões em sala que a gente não consiga controlar. Aí requer técnicas, e essas técnicas precisam ser aprimoradas, porque você abre um portal importante, né? Quando você discute questões muito íntimas, ou coisas de foro íntimo desse aluno, como trabalhar isso? Os traumas, mas a gente tem muito cuidado. Por exemplo, eu sou uma das pessoas que pouco se aventura nesse sentido, de não trazer coisas que possam impactar estruturalmente um aluno e não conseguir resgatá-lo. Eu já vi você fazendo, e você é incrível nisso. Eu não tenho essa coragem ainda, porque ainda há muito que ser desenvolvido. Porque não é só você colocar o aluno nesse ambiente, você trazê-lo de volta depois. Sim. Né? Fazer o resgate, né? Sim. Sim. Vamos lá. E quando a gente fala de fazer atividades que eram presenciais e vai para online, tem algum exemplo que dá certo? Essa pergunta é do Peterson. Pet, eu acredito, assim, vou falar o que eu acredito, tá? Depois a Manu coloca a ideia dela. Tem treinamentos que, quando ele se oferece, quando ele convida algo extraordinário, né, uma experiência extraordinária, principalmente experiências comportamentais, que são treinamentos que eu amo fazer, onde a pessoa precisa estar envolta no ambiente com vários estímulos. E provavelmente isso ela não vai ter na casa dela, por exemplo. Então, por exemplo, quando você leva a pessoa para um ambiente estimulante, aonde você vai trabalhar, por exemplo, autoconfiança, autoconhecimento, você vai trabalhar segurança, tudo isso que trabalha as emoções da pessoa e a coragem dela, é interessante a gente trabalhar no ambiente presencial, que é algo que ainda não dá para se abrir mão. A não ser que a gente consiga colocar alguns hologramas dentro de onde a pessoa está, né? Fazer tipo uma pirotecnia onde a pessoa está. Agora, quando a gente fala de passar conceitos, passar informações relevantes, tudo isso dá para a gente estimular sim. Eu acredito que praticamente todos os assuntos a gente consegue colocar.
no online. Depende como a gente vai estimular os sentidos, né? Como a gente vai estimular os sentidos dessa pessoa? A gente vai fazer ela imaginar, a gente vai tocar uma música para ela ficar no ambiente, que nem... Se você entrar no curso que eu fiz de gestão de pessoas, que foi online, e que é um treinamento comportamental, eu coloco cena de filmes, eu coloco música, eu coloco imagens impactantes. Então, de certa forma, eu estou mexendo com os sentidos das pessoas. Para quê? Para que eu chame a atenção dela. Agora, dependendo do impacto que você quer criar e na dimensão que você quer criar, eu ainda acredito no presencial, mas eu não acredito ele como a única solução. Não é a única solução. Eu consigo criar impacto online também, mas ainda não tanto quanto no presencial, porque a nossa tecnologia ainda não consegue transportar de um treinamento comportamental presencial, a gente ainda não tem recursos suficientes para isso se transportar para o virtual. Eu acho que, para você ter uma ideia um pouquinho do que eu estou falando, você já deve ter assistido, é um filme que está na Netflix, chama Her, né? Ela, que é um cara que se apaixona por uma inteligência artificial. Tá? Então, vale a pena ver o filme, assista, para você ter um pouquinho da noção do que a gente está falando aqui. Né, Manu? Eu vou discordar um pouco, só vou polemizar. Nesse filme que você fala, que você trouxe como exemplo, né? Você vê a interação humana com a máquina e, assim, de alguma forma, o humano, nesse exemplo do filme, ele se sente muito confortável com a máquina. E hoje tem muitos jovens e muitos adultos que estão levando uma vida virtual muito promissora. E que ele vê nas relações virtuais uma segurança que, às vezes, a interação humana não traz. Com relação ao online, eu vejo que, com muita resistência, a gente chegou à conclusão de que dá para fazer. Por quê? Depende do ambiente, ser um ambiente descontrolado. Por exemplo, às vezes o seu cliente te contrata para fazer uma intervenção comportamental, que ele quer que no final da experiência, que ao final da experiência, os alunos cheguem a conclusões muito delimitadas. E que, às vezes, a intervenção, o fator humano, acaba enviesando um pouco isso. Então, a gente tem utilizado muito esses recursos para poder garantir que a conversa chega na ponta do jeito que ela saiu. Sim. Só que tudo vale a audiência. Por exemplo, vamos dar o exemplo de La Casa de Papel, o lançamento da 4ª temporada. O que iria me fazer sair do sofá que não fosse Nairobi? A menos que fosse a Flores, a atriz, aparecendo na minha garagem. Então, tem que valer a audiência. Por exemplo, se o aluno ele vai aprender a respeito de temas interessantíssimos, o Rio Rubicão, como que César atravessou o Rio Rubicão. A gente tem uma série incrível no Netflix que mostra lá o Império Romano e não sei o quê. E, assim, com um aparato tecnológico incrível, que você olha aquela pirotecnia em termos de efeito, em termos de figurino e tudo mais, histórico, épico. O que poderia ser melhor do que isso? Se, de repente, o meu professor de história se posicionasse como alguém que vinculasse a travessia do Rio Rubicão à minha vida. Essa frase, atravessou o Rio Rubicão, só para título de curiosidade, foi um momento decisivo de César, que ele teria que atravessar uma faixa de um rio, e ele não teria mais como voltar. Então, quando a gente transporta um termo histórico, um momento histórico, há muito tempo, e traz para a realidade, aí o aluno para de mexer no celular e presta atenção no que você está dizendo. Então, tem que valer a audiência. Se tudo que a gente estiver dizendo aqui, você pode usar o Mentimeter, você pode usar o PowerPoint, você pode usar uma série de ferramentas, você pode usar o chat, você pode usar o WhatsApp, isso é meio. Mas o que conduz à aprendizagem está muito intimamente ligado à inspiração. Sim. E aí, para a inspiração, tem uma questão também de criatividade e juízo interior. Às vezes, a gente meio que se poda de fazer uma intervenção diferente, instrucional, por um juiz muito, muito cruel com a gente mesmo. Isso vai ser ridículo, eu não vou fazer isso não, porque não vai ser legal. Ou então, assim, vamos montar um treinamento lá que tem o Instagram como pano de fundo para fazer os vídeos, né, Pet?
a gente precisa se despir um pouco desse juiz cruel que diz para nós, vai ser ridículo levar para a sala de treinamento ou para a sala de aula um kit de montar e tirar conclusões disso, ou levar a programação para a sala, enfim. Então, por tudo isso que é possível imaginar o online... Estão perguntando aqui no Instagram, estão perguntando qual que é o nome da série que fala do Império Romano. A série, a Império Romano, ela está disponível no Netflix, e aí tem episódios que vão falar de César, vai falar de Calígula, e também tem, eu acho que Augusto também tem umas episódios. O pessoal do Instagram aí, ó, tô vendo, tá, o pessoal aqui tá bombando, ó, tá bombando. É muito bom, é muito legal. Bom, o que a gente vai concluindo ou não concluindo, né? Vai se provocando. Que não adianta negar o online. Não adianta, tá? Não adianta, é bom a gente aprender junto, que nem a gente está fazendo aqui, é como usar da melhor forma possível. Vamos ver outras perguntas surgindo aqui, ó. Se a gente acha que os artistas deixam algum aprendizado? Sim. Vou dar um exemplo da Ivete. Ivete adora. Ivete Sangalo. Tava todo mundo montando um monte de shows, lives, com uma super infraestrutura. A Ivete me ligou para falar disso, eu achei massa. Ela resolveu cantar de pijama, e aí teve uma menina que publicou um texto lá no Facebook falando sobre a empatia de Ivete Sangalo. Aí, respondendo a questão de empatia. Ivete Sangalo, uma das maiores artistas do Brasil, não importa o ritmo, tem pessoas que gostam de outros ritmos, mas isso não interfere no fato dela ser uma pessoa super influencer. E ela resolveu fazer uma apresentação muito simples na cozinha da casa dela, priorizando a voz dela, em detrimento de todo um aparato tecnológico. Uhum. Isso é um ótimo exemplo de um artista com uma grande quantidade de fãs, mas mesmo assim ela foi empática em fazer um show e curtir com a família dela da forma como a maioria dos brasileiros iria curtir. E isso aí é um convite. De repente, a gente foca muito na parafernália. E o digital é um modo de ver, não é o device, não é o aparelho para ser digital. As pessoas priorizam a simplicidade, né? Exato. Dá para fazer intervenções simples através das plataformas, mas que priorize a qualidade do conteúdo, a qualidade de como a gente impacta as pessoas. É isso mesmo. E se colocar muito humano. O que acontece? Da mesma maneira... Eu acho que não adianta você mostrar o que você não é. Isso, porque as redes sociais, uma hora ou outra, ela transporta o que você é de verdade. Legal! Teve um negócio que a gente estava falando sobre isso, que é o seguinte, eu estava fazendo com o Pets hoje à tarde, essa questão do... E quando você não é mais, então, interessante, porque você não está num restaurante que você pode fazer uma foto de um prato caro, o que sobra é a interioridade. Então, o que esses professores podem deixar de legado para os alunos está intimamente ligado à maneira como ele pode impactar positivamente, inspirando esses alunos. Não, o meio é a coisa que mais se reestrutura, né? Mas é de se colocar aprendiz. Se a gente está falando que o aluno ele é protagonista da aprendizagem, o professor sai também dessa posição muito de norte, muito de oráculo. E o aluno pode ensinar o professor. O professor entra nessa plataforma aqui e vê. Então, deixa eu aproveitar essa fala sua e também complementar aí a dúvida do Peterson. Se a gente teve, né, com as lives dos artistas, a gente deixa algum aprendizado. Eu acho que nós, pessoas comuns, estamos deixando muito mais aprendizado para eles, né? Eles estão reaprendendo a se apresentar, enquanto que a gente que lançou uma tendência. Nós, pessoas comuns, anônimas, que estamos lançando tendência de como vale a pena se apresentar. Então, a Globo está reaprendendo, o artista mais bambambam que a gente percebe por aí está reaprendendo. E, muitas vezes, é muito difícil você sair daquilo que você achava que era inatingível, como um artista às vezes se coloca, entre ser popular para todo mundo, acessível para todo mundo, a linguagem acessível para todo mundo, né? Que linguagem a maioria das pessoas consegue entender, consegue compreender e consegue capturar. Eu acho que o grande, partindo do que a Manu trouxe, que hoje o ativo é como você chama atenção, é como você se comunica, como você se expressa, de maneira simples, acessível. Hoje não importa, para o público em geral, não importa as suas credenciais. Importa para o meio que você está, óbvio, né? Para a empresa que você trabalha.
Mas para o público não importa, importa a mensagem, se a mensagem que você está passando é genuína. Por que a gente vê aí no carnaval, nos 3, 4 últimos carnavais, pessoas anônimas, muito simples, pessoas humildes, fazendo o maior sucesso com músicas, com 3 estrofes? Porque hoje a gente valoriza aquilo que é genuíno, aquilo que vem de coração, vem do seu coração para o coração das pessoas. Eu vejo que é isso que a gente valoriza. Né, Manu? E a questão também do compartilhamento. Esses dias eu li um texto que fala sobre o compartilhar é o novo salvar. Se a gente imaginar que a humanidade é um grandíssimo banco de dados, na medida em que a gente compartilha saberes, é muito, muito bacana, porque é um jeito de você imortalizar isso. Já cansei de ver jovens, adolescentes falando assim, pelo amor de Deus, não deixe esse vídeo sumir. Que é, de repente, uma intervenção engraçada, tudo mais, da Vodori, não sei o quê. Sim. Assim, por que o momento de aprender não pode ter meme? Por que o momento de aprender não pode ter um GIF? Por que a gente não pode morrer de rir, sabe, com o nosso aluno, assim? Sim. Tem que ser uma coisa mais formal, agora vou falar sério. E, é claro, tem todo um rigor, né? Tem disciplinas que vão exigir do professor, do mediador, do facilitador, um rigor técnico, acadêmico muito importante. Não é uma banalização da maneira como a gente compartilha os saberes, mas é de uma adaptação muito sutil, de uma inclusão muito grande, uma vontade muito maior de incluir as pessoas do que de expulsar. E aí, nesse sentido, entra a questão que você falou do flagrar o acerto. Se o aluno se enxerga no professor uma estrutura humana, ele corresponde a isso. Sim. De alguma forma, falar, não sei, né? Tem muitas certezas, né? A gente vê canais muito tradicionais, como a própria Globo, né? Os repórteres, né? Os jornalistas da Globo, eu falei da Globo, desculpa. Esses jornalistas antes, você pode ver que eles eram cheios de formalidades, não falava nada errado, não falava nada fora do script. E esses dias eu vi a própria Miriam Leitão falando assim, vixe, engasguei toda aqui com o chá que eu estava tomando, usou uma gíria, sabe? Coisa que eu falava, será que é a Miriam Leitão mesmo que está falando? Então, assim, o que tem você errar? Hoje nós estamos aqui, né, Manu? Fazendo esse webinar, a gente não fazia a mínima ideia como conectava aqui, ficamos, tipo, 1 hora tentando fazer conexão aqui, mas o que importa é se a mensagem a gente conseguiu passar o recado que a gente queria passar. Né? Você viu ontem no Jornal Nacional, teve uma hora que teve uma pessoa que estava gravando um vídeo sobre o Dia do Trabalho, que a menina virou e falou assim, nossa, não sei como é que o William Bonner aguenta o calor. Quando houve o corte, a edição, e voltou a câmera para o William, ele não emendou. Ele meio que cagou. Tipo assim, ele passou ainda nem aí. Porque faltou esse traqueio, sabe? Faltou essa malícia de... ela disse, como é que ele aguenta esse calor? Qual que era a resposta, de repente, bacana? Mesmo, também não sei como é que aguenta. Mas não, ele tem um mindset, ele tem um modelo mental mais fixo. Uhum. Diferente do outro aqui de São Paulo, que apresenta o jornal, né? Enfim, que tem já a Maju, agora a gente tá vendo, né? Sim. Ela apresentando o telejornal, ela se enrolando, e ela não tá nem aí, ela continua. Gente, você pega exemplo dos youtubers. Hoje, o professor, o mediador, o facilitador, que seja, ele quer competir com o youtuber. Não dá para competir com o youtuber. Dá para ele ser mais um youtuber, se ele quiser, né? Para ser um youtuber, a primeira coisa é ser natural. Você pega o Cossielo mesmo, que é um dos youtubers mais influentes que nós tivemos aí nos tempos passados. Como que ele começou? A Isabela, minha filha, me mostrou o primeiro vídeo do Cossielo, que ele gravou na sala dele, mó bagunça, tipo, uma zona sala. E aí, lá na salinha dele, super simples, com o computador dele, ele fez os vídeos. Fez algumas montagens e tal, se virou do jeito que ele pôde, né? E assim, tipo, 3, 4 semanas depois, o cara tava no ápice. É a mesma coisa o Whindersson Nunes. Adoro. O cara fala um monte de lorota, fala coisa legal, mas também fala muita bobagem. Mas assim, ele fala a linguagem das pessoas, é acessível. Independente se a pessoa tem formação acadêmica super top, e se a pessoa tem uma formação, tem vários diplomas, etc e tal, as pessoas, no geral, independente do tanto que elas têm de aprendizado, né, de sapiência, ela gosta do simples. Todo mundo gosta do simples. A gente não vai citar um cliente nosso aqui, um grande cliente que nós temos, que ele
ele colocou na linha de frente para os atendentes usarem uma linguagem simples, seja com advogado, seja com engenheiro, matemático, pode ser com uma faxineira, pode ser com pedreiro, pode ser quem for, independente da profissão. A linguagem é acessível, é simples. Simples assim, né? Não precisa de nada rebuscado, né? Tem aquele professor, o Tião Rocha, né? Que ele deixou... E ele faz aquela questão da biscoitada, de você alfabetizar. É meio antropofágico, remete, assim, à questão de você comer as ideias, de comer aprendizagem. É muito louco, porque são vários estímulos que você tem para o aluno. E de você meio que abstrair da estrutura, né? Quando a gente imagina, por exemplo, a Grécia Antiga, os preceptores, os professores, os mestres que acompanhavam os filhos dos nobres, dos reis e tudo mais, era uma aula que se dispunha a ser amarrada a várias disciplinas. Você não tinha agora português, agora matemática. Você podia aprender de uma forma que você aglutinava esses saberes, para que as pessoas criem conexão. Uma das maiores loucuras da nossa vida é a gente aprender a pensar de forma segmentada e depois alguém virar e falar para a gente assim, mas agora você tem que pensar no todo. Mas você aprendeu a pensar de forma fragmentada. E na medida em que você traz essa questão da simplicidade, mas você tem ali, né, todo um arcabouço metodológico, não é solto, não é banal. Tem toda uma metodologia por trás, todo um aparato. Mas você possibilita que a aprendizagem se dê de uma forma mais natural, você acolhe a perspectiva do aluno e aproveitar o que o aluno traz também. Não senhor de tudo. Eu sei aqui, então eu vou falar. Aí o aluno fala assim, você sabe, beleza. Já entrei no Google aqui, já sei o que você vai falar. O Daniel tá falando já, que legal. Meninas, essa nova roupagem permite que o aprendiz seja motivado a construir o conhecimento junto com o facilitador e mediador? Você parece que lê o meu pensamento, mas o que a gente está fazendo aqui agora? A gente está aprendendo um com o outro. A gente está colocando o nosso ponto de vista, vocês estão colocando de vocês, as dúvidas que vocês têm, que nós também temos, né? Não está nada estabelecido. De repente, a gente vem com outro webinar e a gente vem com coisas diferentes, falando coisas totalmente diferentes que a gente está falando agora. É o que a Manu até falou o termo, para quem ainda não tem essa familiaridade, mas é o lifelong learning. O que é o lifelong learning? É aprendendo ao longo da vida. Desde que você nasce até a hora que você morre, você está aprendendo, né? Hoje não tem mais um fim. Eu vou terminar os meus estudos quando terminar a faculdade. Não tem mais essa, né? E outro, o aprendizado não tem mais, vamos dizer assim, rótulos. Eu preciso, depois da faculdade, fazer pós-graduação. Depois eu preciso fazer MBA, depois eu preciso fazer mestrado, depois doutorado, né? Não precisa, né? Basta você estar com a mente aberta para aprender. Compartilhar e contribuir o que você pensa. O Pedro está falando aqui que tem perguntas lá em cima. Vamos ver aqui, perguntas. O pessoal está gostando, valeu. Daqui a pouco a gente vai encerrar, né? Porque a gente se comprometeu a ficar 1 hora aqui conversando com vocês, né? Eu acho que a gente respondeu as perguntas todas. Deixamos de responder alguma? Ou até o que vocês acham mesmo, né? Respondendo a do Mazeu, né? Temos que construir o conhecimento junto com o facilitador e mediador? Sim, temos sim. Nós, facilitadores e mediadores, temos que ter a nossa mente sempre aberta, não tem nada estabelecido, nada estabelecido. Tem algumas coisas que têm uma maneira mais prática e mais indicada de se fazer, mas não tem mais nada estabelecido. A gente pode se apropriar de algumas coisas, alguns conceitos, reformular e recompartilhar. É o que diz no livro do Kevin Kelly, que ele fala sobre a remixagem. Não tem mais nada tão puro, tipo, acabou de surgir agora. Tudo é misturado. Você pega uma informação daqui, mistura com outra ali, e daí surge uma terceira informação nova. Ali, a pergunta do Peterson. Mesmo que estejamos ouvindo músicas, elas trazem aprendizado. Se sim, quais? Claro! Tudo que a gente ama fazer é ouvindo música, né? Que loucura! A gente coloca, às vezes, uma música que remete a alguma coisa e você tá ali conectado e conectado com tudo à sua volta. Para quem tem filhos aí, deve saber. A criança joga videogame, ouve música, fala no celular e ainda responde para a mãe.
Não é louco? Então, se a gente aprende dessa forma, então dá pra gente conectar a música, e a música tem um poder muito grande de conectar as pessoas, criar o clima que a gente quer, mesmo sendo online e tudo mais. O que mais a gente tem aqui de pergunta? E quando se trata de aulas para crianças de forma online, como fica isso para as famílias? Quais dicas a gente passa para as mães? Aqui a questão que a gente falou no comecinho, Peterson, sobre essa questão da família estar muito junto com o aluno, com a criança. Muitas vezes esse é o cenário perfeito, né? E às vezes ele não se configura na prática e, enfim, por N fatores, os pais não podem acompanhar a aprendizagem dos filhos de uma forma tão próxima. Mas a boa dica é o que esses dias a gente viu de uma colega nossa, que está fazendo junto, sabe? Então, o filho recebe a lição pelo WhatsApp e a professora compartilha lá o que ela espera como devolutiva de tarefas ou desafios que ela passa, e a mãe participa com o filho, ou cria condições para que ele possa aprender nesse ambiente, que de repente ele está no computador, ele está estudando. Quando você vê pais disponíveis, pelo menos, sei lá, 1 hora no dia, 1 hora na semana, não importa. Quando você se dispõe a aprender junto com o seu filho. E é muito importante a gente refletir sobre a questão da educação, aprendizagem. A educação, ela é propriedade daquela pessoa que cuida daquele ser humano, né? Daquela criança, daquele jovem. Você é o responsável. Eu sempre gosto de trabalhar com esses conceitos, responsabilidade e culpa. A responsabilidade pela integridade do filho é dos pais, ou do responsável, né? Agora, a culpa, por ele não ter aprendido o que você ensinou, pode ser do meio que ele passou a conviver, as pessoas que ele passou a conviver, né? Pode ser na escola, não tinha boas companhias, ou na rua, não tem boas companhias, mas a responsabilidade é dos pais, é da pessoa que se tornou responsável por aquele ser humano, tá? E é inspiradora essa conversa, né, Manu? Sim. Aí tem o comentário do Wagner sobre o VUCA. Sim, o VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo. A gente está vivendo em ausência de certezas e tudo bem. E aí, linkando um pouco com o que o Peterson perguntou, como é que, se a gente pudesse dar uma dica, né? É muita presunção da nossa parte dar dicas, mas de repente compartilhar um pouco é dizer estar aberto, porque na medida em que a gente está aberto a perceber essas transformações como elas estão acontecendo, a gente não tem um espaçamento histórico para dizer que esse é o caminho. Sim. A gente não tem uma distância para medir. Está funcionando por isso. Mas essa abertura para conseguir captar aquilo que é de mais a essência, o que realmente é importante. Porque tudo o resto pode ser de alguma forma compreendido, aceito, perdoado, se a abertura para aprender com tudo isso, de não aceitar. Vou dar um exemplo rápido sobre a questão de aprendizagem online para acessibilidade. Existe uma maneira da gente promover o momento da aprendizagem para conseguir inclusivos, mas da gente compreender que as pessoas aprendem de formas diferentes, sob estímulos diferentes, e cada um tem o seu local de fala e tem a sua lente, e na medida que a gente compreende esses universos, fica mais fácil da gente conseguir adaptar o que a gente está fazendo, o que a gente está falando. Sim. Que aí a gente inclui todo mundo, né? Sim. E aí, Manu, acho que a gente vai para passar aí as palavras finais, né, para vocês. O que eu tenho para deixar para vocês de mensagem? Sejam humanos. Tenta deixar ser quem você é. O seu lado humano transparecer, mesmo que seja por meio de uma câmera, um webcam, seja por meio de um microfone, seja por meio de um podcast, não importa. Seja aquilo que você é, né? Porque quanto mais autêntico você for, quanto mais você se deixar encantar pelas pessoas que te observam, te admiram, eu entendo que vai ser mais proveitoso, né? Você vai conseguir encantar e se conectar melhor com as pessoas. Então, deixa o lado humano florescer. Aquilo que você realmente ama fazer. Deixa florescer. Né? E você, Manu, palavras finais? Essa questão de abertura, do humano, e despira um pouco dessa questão de ter resposta. Sim. Que muitas perguntas vão surgindo,
E quanto mais esse aluno se sentir à vontade para errar, a gente quer viver num mundo em que a gente tem liberdade para dizer não sei, sabe? É gostoso isso, quando você diz que não sabe, morre de rir. É um barato. Você vira pro seu aluno e fala, não sei, não. Na minha época, se você virasse numa empresa e falava assim, eu não sei, era tipo motivo de chacota, não sei vocês, né? Mas hoje, é super da hora você falar não sei. É lógico que você não vai falar sempre, né? Mas quando eu fui assistir, por exemplo, a palestra do Yuval Harari, que escreveu Homo Sapiens, a gente foi na palestra dele e a frase que ele falou, tipo, umas 3, 4 vezes, falou assim, não sei. Vamos pensar junto, como é que faz, né? Não sei. Se essa live ajudou você ou não, se ela te deu alguns insights, a gente também não sabe. Mas a gente espera que você tenha curtido, né, Manu? Eu acho. E até a próxima, né? A gente vai fazer mais, que a gente tá adorando fazer isso aqui. Eu gostei. A gente nunca fez um negócio assim, né? Eu e Manu, a gente se conhece há mais de 10 anos, né, Manu? E a gente nunca fez uma live ou algum tipo de situação dessa falando sobre treinamento, educação, que é o que a gente ama fazer, né? A gente nunca falou juntas. Mas acho que vai ser um exercício daqui para frente com mais, né, frequência, né, Manu? Sim. Eu gosto muito de conversar e até gostaria de ter uma forma de ter uma interação assim, mais vocês falando e eu falando também. Mas... Fazem algumas aí, convida a gente. Convida a gente também para escrever. Tá? Amamos vocês são demais. Um beijo para todo mundo. E a gente se vê na próxima live. Live não, webinar, que é mais chique, né? Um beijo para vocês, viu? Até a próxima. Tchau.